Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Gênesis. Dessa vez, vamos estar falando do capítulo 3. Se você não acompanhou o primeiro e o segundo vídeo e quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar aqui embaixo o link da playlist na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler um pouquinho do capítulo para entender o contexto. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que disse Deus? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu-lhe também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram para cintas para si. Este primeiro momento agora, nós conseguimos identificar as astúcias do inimigo, a forma como a persuasão maligna agiu sobre Eva e até hoje age nas nossas vidas. O diabo veio gerando dúvidas na cabeça de Eva, meias verdades e mentira. E é dessa forma que o inimigo de nossas almas age até hoje conosco, né? O diabo trabalha extremamente nas nossas mentes. O pecado, ele sempre acaba sendo uma escolha. Você vê que a serpente não subiu lá no pé da árvore do conhecimento do bem e do mal, arrancou um fruto e entregou na mão de Eva. Ele a instigou, ele a enganou para que ela, de acordo com os desejos dela, com a concupiscência dela, com a ambição dela, fosse lá e comesse. E não só comeu, como também ela entregou ao marido dela. Olha só, Eva observa a árvore e vê que ela é boa para se comer, concupiscência da nossa carne. A nossa carne deseja comer, dormir, a nossa carne quer conforto, né? E isso atraiu bastante Eva. Desejável aos olhos, a concupiscência dos nossos olhos, aquilo que nos agrada, aquilo que nos faz bem. Desejável pelo poder. Aí vem a soberba de ser como Deus, de conhecer o bem e o mal e a certeza de que não seríamos punidos, né? Gerou também curiosidade em Eva, colocou aquelas interrogações na cabeça dela. E tudo isso gerou desastrosas consequências, tanto individuais como coletivas. Lá no versículo 9, a gente vê Deus chamando ao homem, perguntando a Adão onde ele estava. E ele diz a Deus que escondeu porque estava nu. E Deus pergunta a ele por que ele fez isso, quem disse que ele estava nu. E ele diz: A mulher que tu me destes, né? O ser humano, ele tem a tendência de sempre procurar alguém para pôr a culpa, né? Deus, a mulher que tu me destes, ela foi lá, pegou do fruto, comeu e me deu e eu comi. Mas você observa que Eva, ela foi enganada, induzida pela serpente. Mas Adão não foi enganado pela serpente, nem foi induzido. Eva come e entrega a ele. E aí ele toma e come, transgredindo a lei de Deus, o mandamento de Deus. Então, Deus pergunta à mulher e ela fala: a serpente me enganou. E a consequência que foi gerada para a serpente, Deus disse: já que fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, e ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, esse versículo 15, nós temos o que nós chamamos de proto-evangelho, ou seja, a primeira pregação do evangelho, a primeira anunciação, porque isso tem a ver com Cristo, né, que esmagará a cabeça da serpente, como nós vemos no livro de Apocalipse. O castigo da mulher foi que foi multiplicado sobremodo o sofrimento da gravidez e, em meio a muitas dores, dará luz aos teus filhos. E só quem é mulher e já teve uma gravidez e um parto vai entender bem
que realmente são dores multiplicadas. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. É onde entra a submissão, a tão famosa, tão abordada submissão. E para Adão a consequência foi: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento todos os dias da tua vida. Ela produzirá seus arbrolhos e espinhos, e tu comerás as ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formada. Porque tu és pó e ao pó tornará. Neste momento, então, o Senhor vê que não seria bom que o homem permanecesse no jardim para que não comesse também da árvore da vida e não morresse e vivesse eternamente. Aqui eu queria abrir 2 parênteses. O primeiro, quando Deus fala para Adão, eu te ordenei que não comesse. Você vê que Deus não fala isso à mulher, porque a ordem foi dada para Adão antes da mulher ser formada, né? E Adão, ele transgride a lei, né? Ele transgride porque ele literalmente quis, né? Ele não chegou a ser enganado. Então, o homem, ele poderia ter comido do fruto da árvore da vida, que não era proibido e nunca mais morreria, mas ele preferiu comer do conhecimento do bem e do mal, para se tornar como Deus. Então, o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden o homem para que ele lavrasse a terra, né? E foi expulso o homem. E Deus colocou querubins e uma espada flamejante que andava no jardim para que o homem não mais voltasse para lá. Ou seja, isso gerou a perca da comunhão com Deus. Todo pecado, ele nos afasta de Deus. Todo pecado, ele gera perca da comunhão que nós temos com Deus. Todo pecado, ele nos leva para longe de Deus. E o inimigo de nossas almas sabia disso, então ele forjou toda essa situação exatamente para que houvesse essa situação. Provavelmente, o inimigo de nossas almas achou que seria como ele, né? Que através desse pecado, nós nunca mais estaríamos próximos de Deus, né? O que ele não contava é com o perdão e a benevolência de Deus para conosco. E existe algo interessante aqui. Se há pecado, tem que haver sacrifício. Deus, então, entrega roupas de peles de animal para Eva e para Adão. Ou seja, se ele entregou roupas da pele de animal, algum animal teve que morrer, né? Para que entregasse a sua pele para que fossem feitas as roupas de Adão e Eva. Já simbolizando os sacrifícios que viriam através da lei, os mandamentos que Deus daria a Moisés, a Arão, e simbolizando também já o sacrifício de Cristo. Aqui nós temos também um segundo paralelo entre o passado e o futuro. Entre Adão e Cristo, Cristo é considerado o segundo Adão, né? A Bíblia nos diz que pelo primeiro Adão entrou o pecado, e pelo segundo Adão entrou o Espírito vivificante, né? E ele retira o pecado do mundo. Adão, ele era o cabeça, mas ele não foi enganado. Lá em 1 Timóteo 2,14, nós temos uma complementação desse estudo. Adão, ele transgride o mandamento. Adão, ele é proibido de comer do fruto. Adão, ele perde o domínio sobre todas as coisas e Adão recebe a promessa de voltar ao pó. Cristo, ele é o cabeça da igreja. Cristo, ele desfaz as obras do diabo, 1 João 3,8. Cristo cumpriu toda a lei, Mateus 5,17. Cristo tem acesso livre a todas as coisas e recupera o domínio. Cristo, ele ressuscita incorruptivelmente após a morte. Eva é comparada à igreja. Eva, ela foi enganada, 2 Coríntios 11:3. Ela transgride o mandamento, ela é proibida de comer da árvore da vida e sente dores de parto. A igreja, ela é ensinada e corrigida por Cristo. A igreja, ela guarda os mandamentos, ou no mínimo deveria guardar, né? Apocalipse 12:17. Tem a promessa da vida eterna e gera filhos espirituais. 1 João 3:9. A serpente é comparada a Satanás. Serpente engana Eva, a serpente passa a rastejar, a se esgueirar e age contra a criação. A Bíblia nos diz que toda a criação geme em dores, né? Devido ao pecado. Satanás, ele engana todo mundo, Apocalipse 12:9. É um dragão que voa nas regiões celestiais, age contra os planos divinos, né? Assim como a serpente também tomada pelo inimigo fez o mesmo. No livro de nós temos aqui algumas referências bíblicas para estar completando esse estudo, tá bom? No caso, eu recomendo a leitura do livro de Romanos 5, do 12 ao 14, 1 Coríntios 15, do 21 ao 23, Efésios 5, do 23 ao 32.
Então é isso, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar. Qualquer dúvida você pode estar deixando nos comentários que nós vamos estar respondendo, tá bom? Graça e paz.